Pessoal, aula 2, trecho 1, tá? Um overview aqui, né? Uma visão geral sobre o programa Apoio à Produção da Caixa Econômica Federal. Né? Passar para vocês aqui o objetivo, algumas questões ligadas ao objetivo do programa, né? Para quem se destina ao programa, a fonte de recursos, né? Utilizadas no programa, bem como algumas informações sobre as análises, né? Técnica, né? Análise de engenharia, análise técnica de engenharia, correto? Análise jurídica, análise cadastral e outras questões aqui de fundamental importância para que você compreenda as linhas gerais do programa, ok? A partir do trecho 2, aqui da aula 2, eu começo então a detalhar algumas questões ligadas especificamente à parte técnica de engenharia, passando aí pelo checklist, tá, de documentação, né? E por fim, né, na sequência do nosso curso, nós iremos apresentar a documentação oficial da Caixa, né, obrigatória de preenchimento pelas empresas proponentes, né, aí candidatas à obtenção do financiamento dentro do programa Apoio à Produção. A última questão que eu vou abordar aqui no nosso curso refere-se às taxas, tá? Por dois motivos. Primeiramente porque as taxas relativamente são um pouco altas, tá? Nada assim que inviabilize, né, a atuação de uma empresa construtora aí de pequeno e médio porte, né, tendo em vista que essas taxas facilmente se diluem aí ao longo do empreendimento, né, dentro do valor unitário, né, se você pegar o valor total das taxas a serem pagas e dividir, né, o volume total desses valores pelo número de unidades em produção dentro do programa, né, financiadas dentro do programa, você vai ver que não se trata assim de uma taxa de valores assim tão excessivos. À primeira vista parecem ser um pouco excessivos, mas tendo em vista o custo do recurso a ser captado na Caixa, bem como a diluição, né, a dispersão desses valores pelo número de unidades a serem produzidas, você vai ver aí que não dá nem 2%, né, nem 1%, nem 1,5%. Né, o último cálculo que eu fiz aqui de um último empreendimento deu 1,2% do valor total, né, do VGV, né, do empreendimento, ok? Então vamos lá. Programa Apoio à Produção, linha de crédito, tá? Com recursos do FGTS ou SBPE, FGTS para programas aí mais dentro da linha Minha Casa Minha Vida, para empreendimentos aí de menor para público aí classe C e D, tá? E SBPE para empreendimentos de maior valor, tá? Para pessoas aí que têm condições de pagar, né, uma taxa de juros um pouco maior, ok? Ok, é uma linha de crédito, então, né, que ela pode ser liberada tanto para pessoas físicas, né, os compradores das unidades do empreendimento, né, sem a obtenção do financiamento da pessoa jurídica, né, da construtora organizadora do empreendimento, e também pode, né, liberar, né, o programa Apoio à Produção pode liberar recursos também para a construtora, né? Ou seja, o programa Apoio à Produção ele libera recursos de financiamento para os adquirentes, tá? Sem necessariamente a construtora precisar pegar recursos para si própria, tá bom? Mas se a construtora precisar pegar aí um recurso, né, um dinheiro para si própria, né, para o seu próprio caixa, também é possível, tá? O programa Apoio à Produção destinado à produção de empreendimentos na forma associativa mediante concessão de financiamento direto aos adquirentes. Qual é a diferença, então, da linha de financiamento do programa Apoio à Produção das linhas de financiamento comuns da Caixa para adquirentes? Existe uma linha da Caixa de financiamento para pessoas que compram unidades prontas, ok? Unidades prontas dentro de um edifício, unidades prontas isoladas, né, casas térreas, né, isoladas, né? E existe a linha Apoio à Produção que financia imóveis vendidos na planta, ok? Essa é a grande diferença. Né? A construtora, então, organiza ali, né? A construtora, nesse caso, é chamada de entidade organizadora, ok? Representada pela construtora,
incorporadora ou sociedade de propósito específico, tá certo? Então a construtora organiza ali o grupo de adquirentes, né? E a Caixa firma contrato com unitário, né? Com unitários, né? Com cada um desses adquirentes e vai liberando dinheiro para a construtora à medida que o empreendimento vai sendo executado, tá certo? Detalhe, o valor, né, é muito importante que você compreenda isso, o valor liberado pela Caixa para a construtora são porcentagens, tá, conforme o cronograma, mas do valor de venda, tá, não é do custo de construção, é do valor de venda que você fechou lá com o adquirente de unidade dentro do seu empreendimento, tá certo? Então a construtora recebe esse dinheiro, custeia a obra e mensalmente ali vai tirando ali um resultado positivo, né? Ou seja, lucro, né? Mais o seu custo indireto, né? Tira daí a sua remuneração, mas a Caixa libera mediante cronograma, tá? E mediante medição feita por um engenheiro da Caixa, do próprio quadro da Caixa ou um terceirizado, tá? Eu sou um engenheiro terceirizado da Caixa, eu já fiz algumas medições de alguns empreendimentos, né? Então você vai lá, faz uma medição, elabora uma planilha padrão da Caixa e a Caixa libera aquele recurso, né, à medida que o cronograma vai sendo executado, né, na medida que vai havendo evolução do cronograma. Tá? Vamos lá. Financiamento, né? Estamos aqui agora, estou aqui agora. Financiamento à pessoa jurídica, tá? Não pessoa física, do ramo da construção civil. Né? Origem dos recursos OR-FGTS para o programa Minha Casa Minha Vida e SBPE para empreendimentos de maior valor, né? Cujas as unidades a serem vendidas têm um maior valor. Tá? Comercialização das unidades sem obtenção de financiamento PJ, né? Operação com a pessoa física, né? Adquirente da unidade habitacional. Tá? Nesse caso aqui, ó, operação com a pessoa física, né? Entre a Caixa e operação entre a Caixa Econômica Federal e a pessoa física, né? Adquirente de unidade habitacional. 2 pontos. Aquisição de terreno e construção, tá? Construção em terreno próprio e construção em terreno doado pelo poder público. São essas 3 modalidades aqui. Tá certo? Para a contratação do financiamento é necessário que 100% dos recursos para a conclusão do empreendimento estejam sob gestão da Caixa. O que isso aqui quer dizer? Se você lançou um empreendimento com 10 unidades e você vendeu 5 unidades, ou seja, 50%, né, a Caixa vai firmar um contrato de financiamento com essas 5 pessoas, com esses 5 adquirentes que compraram unidades dentro do seu empreendimento. E as outras 5? Né? Você, como empreendedor, né, como líder, aí, né, como gestor da entidade organizadora, você precisa repassar para a Caixa o restante do recurso para a conclusão das obras. Tá certo? A Caixa vai, então, liberar para você, aos poucos, esse recurso. Essa é uma forma que a Caixa tem de garantir que o empreendimento tem caixa suficiente, tem fundo de recursos suficientes para a conclusão do empreendimento na íntegra. Né? Vamos supor que a Caixa financiasse, né, de outra maneira, né, apenas as 5 unidades e as outras 5 unidades ficassem aí sob responsabilidade de gestão do Caixa, né, para a produção dessas outras 5, exclusivamente por conta da construtora. E no meio do caminho a construtora não fica sem dinheiro, não tem o dinheiro, né? E o empreendimento fica no meio do caminho e aquele investimento que a Caixa fez nas 5 unidades, ele se perde, né? Porque o empreendimento ali fica no meio do caminho, né? E dentro do edifício de 10 unidades, né? Com 10 unidades, 5 são de propriedade da Caixa, né? E a Caixa aí não vai ver essas 5 unidades serem finalizadas, porque as outras 5 unidades não têm um fundo formado, né, para a produção, né, para custeio de sua produção. É por isso que a Caixa exige que 100% dos recursos estejam sobre a gestão dela. Tá certo? Como que essa gestão, esses recursos, qual a origem desses recursos? Né? Vamos considerar que são 10 apartamentos, né, e 5 apartamentos você vendeu. Né? Então a Caixa vai financiar para o adquirente, né, e vai repassar o recurso para a construtora na medida que o empreendimento, o cronograma vai evoluindo. E com relação às outras 5, tá?
Vamos considerar aí que a empresa, a construtora, tenha o recurso, caixa próprio, para fazer as 5 unidades. Ela vai depositar esse dinheiro numa conta na Caixa, tá? E a Caixa vai liberando esse dinheiro para a construtora, o próprio dinheiro da construtora. Pode ter um mix aí de financiamento? Pode, né? E essas outras 5 unidades que não foram vendidas, a construtora pode pegar um recurso na Caixa, né, financiando aí parte do empreendimento com uma linha de financiamento direcionada ao próprio caixa dela, né? Para comprovar a execução ainda, né, para comprovar a existência desse recurso, pode ser também apresentado, né, um percentual de obra já executada, né? Vamos considerar que a construtora executou aí até a 4ª laje, né? Esse percentual de obra executada, ele pode entrar na formação do montante necessário para a conclusão do empreendimento. Então já teria aí nessa opção, nesse cenário, né? 30% de obra executada, mais 5 unidades vendidas, mais um pedacinho de financiamento que a Caixa vai conceder para a construtora e aquela parte que sobrar, aquela parte que é necessária para completar o funding, né? O montante de recursos necessário para a conclusão da obra, aí sim a construtora entra com caixa própria, tá? Essa composição de funding é um conjunto de recursos que formam o fundo financeiro para a execução da obra, tá? Ele pode ser formado, então, por unidades já vendidas, né? Glória a Deus, isso se você vender todas as unidades, né? Do empreendimento 10 unidades, mas se você vender 5 unidades, você pode apresentar ainda como funding obra já executada, tá? Captar um pouco de recurso para a própria construtora, né? Dentro do programa Apoio à Produção, né? Ou seja, o financiamento para a própria construtora e complementar o resto com caixa próprio, ok? Na hora de você apresentar a proposta na Caixa, você deve informar em detalhes qual é o seu plano, tá? Para você poder estruturar financeiramente o seu empreendimento, ou seja, montar o funding, ok? Palavra inglesa, né? Americana, inglesa, de língua inglesa, né? Funding, que significa financiamento, né? Fonte de recursos, ok? Muito bem, a proposta na data da contratação, ok, deve apresentar vendas de no mínimo 30% das unidades, tá certo? Para empreendimentos enquadrados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, exige que no mínimo 15% de obras já tenham sido executadas, caso as unidades vendidas não sejam financiadas na Caixa, tá certo? Muito bem, para empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, cuja fonte de recursos é a FGTS, exige-se rating, tá? Avaliação, rating mínimo, né? Lá dentro do sistema de avaliação da Caixa em nível D, tá? Ou seja, dentro do GERIC, né? O gerenciamento de riscos da Caixa, o departamento que faz análise de risco da construtora, né? Principalmente financeira, tá? Da construtora e dos seus proprietários, né? A Caixa exige que a sua construtora, né? O conjunto de análise de risco da construtora e dos proprietários da construtora, né, tenha um rating, né, uma avaliação mínima aí em nível D. Tá? Para empreendimentos enquadrados no SBPE, ou seja, empreendimentos com valor maior, né, as unidades dentro do empreendimento têm valor de venda maior, tá? O rating mínimo é B. Tá? Então é um critério um pouco mais apertado, mais rigoroso. Tá? Exige-se ainda, né, para qualquer modalidade de empreendimento, seja ele com recursos do FGTS dentro do programa Minha Casa Minha Vida ou dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, para empreendimentos de maior valor, a contratação do seguro de risco de engenharia e o seguro de garantia, tá, de entrega de obra. Ok? Construtora, né, atribuições. Quais são as atribuições, as responsabilidades da construtora enquanto, né, colocar aqui, ó, construtora, entidade organizadora, tá, do empreendimento. A responsabilidade da construtora organizar o empreendimento, tá certo? Organizar o grupo de adquirentes,
Elaborar e promover o estudo prévio de viabilidade dos projetos, né? Aqui, quando se fala viabilidade dos projetos, no Brasil, projetos, né? Nós no Brasil, projetos designa, né? Denomina projeto de engenharia mesmo, tá? De arquitetura, né? De engenharia civil, né? Tem que ter viabilidade técnica de execução da obra naquele terreno, tá certo? Nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, os projetos significam o empreendimento de uma forma global, dentro do qual os projetos de engenharia e arquitetura são uma parte, tá certo? Cabe à construtora ainda apresentar a proposta, projeto de intervenção à Caixa, dentro dos documentos, né, padronizados que a Caixa entrega para o empreendedor preencher, né? Construir o empreendimento e entregar o imóvel no prazo contratado, de acordo com o projeto aprovado nos órgãos competentes, sem alterações, tá? Legalizar o empreendimento perante todos os órgãos públicos, né? Prefeitura, cartório, INSS, né? Contratar seguro de risco de engenharia e seguro de garantia de termo de obra e o seguro de garantia pós-entrega. Tá? Ainda tem aí o SGPE, que é o seguro de garantia pós-entrega, para defeitos, né, que porventura venham a ocorrer na obra aí dentro do prazo de garantia. Detalhe, tá, importante aqui, ó. O Código Civil brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor, eles têm prazos de garantia diferentes, tá, daqueles prazos de garantia dos empreendimentos da Caixa. Procure se informar com relação a isso, tá? O seu seguro de garantia pós-entrega, ele tem que valer pelo prazo exigido pela Caixa, mas você não se exime ainda, tá, de garantias, né, e manutenções corretivas, né, exigidas dentro daquilo que preconiza o Código de Defesa do Consumidor. 5 anos está no mínimo para defeitos ocultos, para estrutura até 20 anos, né? É preciso que você aí tenha bastante cuidado com relação a isso, não vá colocar materiais aí de segunda e terceira linha, porque uma vez que o sujeito aciona a sua construtora dentro do prazo de 5 anos, tá? Isso eu estou me referenciando dentro da lei, tá? Não do prazo de garantia da Caixa, que são de 2 anos, tá? Mas a legislação, Código de Defesa do Consumidor, ele permanece ainda sobreposto, tá, ao prazo de garantia dos empreendimentos da Caixa, tá certo? Então, se o sujeito dentro de 5 anos, ele detectar lá um vício oculto, por exemplo, uma válvula de descarga do vaso sanitário, que ocasionou ali uma infiltração que venha danificar paredes, revestimentos, se ele te acionar dentro de 5 anos, esse processo ele pode ainda rolar durante 10 anos, tá? Então, muito cuidado com isso aí, tá certo? Ele não caduca em menos de 10 anos, tá? Cabe à construtora ainda entregar o manual do proprietário aos adquirentes. Manual do proprietário, manual de uso e manutenção do empreendimento. Outro detalhe importante para você aqui, ó. Quando você entregar o empreendimento, tá, para o proprietário, você deve exigir que ele assine o manual de uso, tá, e de manutenção do empreendimento, tá, da unidade que ele está usando, tá? Você vai dar para ele o documento, né, o manual, o proprietário, está aqui, estou te entregando o apartamento, está aqui, ele está sendo passado para o seu nome agora, tá? Isso estou falando lá no final, tá, do empreendimento, quando você está entregando o apartamento para a pessoa, tá, para o adquirente. Você vai dar para ele o manual de uso, ele vai assinar um termo de recebimento, tá, que ele está recebendo o manual do proprietário, onde consta as instruções de uso e manutenção do imóvel e de que ele tem ciência do conteúdo daquele documento e de que ele recebeu um treinamento orientativo sobre o uso. Você vai colher esse documento dele, tá? Você vai se resguardar de muitos problemas lá na frente, tá? Exigências ainda com relação à construtora enquanto pessoa física, tá? A construtora tem que ser depositante na Caixa, tem que ter conta na Caixa, tá? Situação cadastral regular, né? Claro. Sem pendências, ISPC, Serasa, cartório, tá? Dívidas trabalhistas, nada, né? A empresa tem que estar lisenta de qualquer pendência, tá? Legalidade de constituição dos regimentos, dos estatutos e da representação jurídica perante a Caixa, tá? Contrato social aí em dia, tá? Com as devidas alterações, tá? Tirou um sócio, não fez alteração contratual, você está irregular, tá? Então preste muita atenção com relação a isso aí.
Apresentar as análises cadastrais, jurídicas e de risco de crédito aprovados pela Caixa. Tá? A primeira parte já é realmente apresentar documentos, tá? Para a Caixa avaliar. Enquanto o departamento de engenharia da Caixa vai analisando o seu projeto, né? O seu empreendimento, sobre a ótica técnica de engenharia, outros departamentos da Caixa, o GERIC, né? A parte lá jurídica, né? Vai analisando a documentação que você apresentou. Né, fazendo a análise cadastral da empresa e dos sócios, né, para análise jurídica, né, e análise de risco financeiro, tá certo? A construtora deve apresentar nível de qualificação, certificação SIAC, né, Sistema de Avaliação de Conformidade, dentro do Programa Brasileiro de Qualidade, né, o PBQP-H, para a construção de unidades enquadradas no financiamento com recursos do FGTS. Tá? Aqui faltou um dado aqui, ó, Programa Minha Casa Minha Vida, tá? Para programa Minha Casa Minha Vida. Para empreendimentos dentro do programa, dentro da linha de recursos do SBPE, não é necessário que a empresa tenha o SBPE, o PBPQH, não, tá certo? Para empreendimentos aí no âmbito do Minha Casa Minha Vida, é exigido que a empresa tenha a certificação PBQPH. A Target Engenharia, a minha empresa de engenharia, tá? Só fazendo aqui um merchandising aqui da minha empresa de engenharia, eu presto consultoria para a implantação do PBQPH, tá certo? Basta você me acionar aí para receber uma proposta. Para qualquer empresa, tá? Qualquer localidade dentro do território brasileiro, tá certo? Sócios, acionistas ou dirigentes, tá? Situação cadastral regular, óbvio, tá? Os sócios da empresa, os dirigentes, têm que ter o nome limpo na praça, sem pendências trabalhistas, sem processos, tá? Aí de ordem judicial, né? Tributária, né? Ok? Então, tenha aí uma situação regular dos sócios, né? Se tiver qualquer pendência aí no cartório, algum protesto, alguma questão aí de Serasa, SPC, regularize os nomes, os CPFs dos sócios, né? Antes de apresentar a sua proposta lá na Caixa, tá? Terreno, né? Terreno, parte mais importante dessa primeira análise, né? Do checklist inicial. Naturalmente que o terreno tem que ter uma situação fundiária regular, né? Ou seja, terreno em área urbana, né? Com toda aí o loteamento regular, né? Número de quadra correto, registrado no cartório, tudo em perfeita ordem. Tá? Estar parcelado, loteado, com divisão voluntária de solo, com abertura de vias e logradouros públicos. Vias e logradouros é rua, tá? Registrados na matrícula imobiliária. Estar inserido na malha urbana, estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus, tá? Ônus são gravames, tá? Eventualmente aí um dos sócios pode ter uma pendência aí, uma briga judicial com alguém, uma dívida, tá? E o cobrador da dívida acionou o sócio, né, pessoa física, ou a própria construtora, pessoa jurídica, e foi buscar, né, a justiça mandou buscar imóveis, né, aí que possam vir a servir de pagamento da dívida, né? E vai lá e busca no cartório o terreno e grava no terreno que aquele terreno está penhorado. Então esse terreno já não serve mais para ser objeto lá de inserção dentro do programa Apoio à Produção. Tá? O terreno tem que ser de propriedade da construtora, né? De terceiros, pessoa física ou jurídica ou do poder público. Aqui, no caso do terreno ser de propriedade de terceiros, pessoa física ou jurídica, você como construtor, você aí como entidade organizadora tem que firmar um contrato de incorporação, tá, com o dono do terreno. Tá? Contrato de incorporação, eu acabei de postar um vídeo no YouTube aqui agora falando sobre o contrato de incorporação. Eu detalhei com muita precisão, com muito detalhe, né? Detalhei com muito detalhe, né? Ficou bacana. Eu expliquei com muito detalhamento várias cláusulas de um contrato de incorporação, os cuidados que o incorporador deve ter. Tá? Você tendo o contrato de incorporação firmado com o dono de terreno, o terreno precisa ser seu, né? O terreno precisa ser da construtora, mas tem que ter o contrato de incorporação. Tá? Aqui, ó, estou falando aqui sobre isso. Caso o terreno seja de propriedade de terceiros, ou do poder público, né? Deve haver a concordância do vendedor em receber o pagamento da venda em conta de sua titularidade, na proporção das contratações com os adquirentes das frações ideais, tá certo?
Então pode haver sim a modalidade, né, de contratação via contrato de permuta, né, um contrato de incorporação a ser firmado entre a construtora e o proprietário do terreno, né, no qual conste nesse contrato, né, esse é o objeto lá do vídeo que eu coloquei lá, é um contrato de incorporação com permuta, tá, em pagamento pelo terreno, né, ou seja, a construtora dá para o proprietário do terreno a área construída, né, para a quitação do terreno, tá certo? Aqui eu não vou falar muito sobre a questão para operações com terreno doado pelo poder público, tá? Porque aqui é mais uma operação de âmbito aí social, dentro do programa Apoio à Produção, do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, tá? Onde a prefeitura tem o terreno, né? Doa o terreno para as pessoas e recebe aí um financiamento da Caixa para que essas edificações sejam doadas às pessoas, e as pessoas que compram, pessoas aí sem poder aquisitivo muito baixo, elas pagam em uma parcela simbólica, né? Então não é o caso nosso aqui, nós trabalhamos com empreendimentos destinados ao setor privado mesmo, tá? Não é de cunho social. Tá? Aqui, isso aqui é óbvio, né? Em qualquer regime de construção adotado é obrigatória a apresentação, né, para a contratação de ARTs, né? Lógico, né? A RT de execução de obra, a RT de fiscalização de obra, essa aqui, quando for o caso, tá? É quando o poder público é o executor de obra, tá? A RT de desempenho de cargo ou função, tá? A RT da empresa construtora perante o CAL, e a RT de autoria dos projetos estruturais, hidrossanitários, ou seja, a RT de execução tem que ter um responsável técnico e engenheiro da construtora, né? Óbvio. Né, e a RT de desempenho de cargo ou função, bem como as RTs de autoria dos projetos, né, ou seja, os prestadores de serviços para a construtora que fornecem projetos têm que apresentar também as ARTs devidamente registradas, tá, pagas, assinadas dentro do processo, tá certo? É permitida a alteração das especificações técnicas do projeto condicionada ao que segue, tá? Solicitação formal da construtora perante a GIAB e autorização da GIAB. Não é permitido que seja aplicado, né? A alteração seja para substituir o material de qualidade A por material de qualidade B ou C, né? Você não pode substituir, reduzir a qualidade dos materiais, tampouco dos processos construtivos, tá? Isso aí não é permitido, não. Tá? Se for uma alteração para melhoria de qualidade, né, e otimização de processo construtivo, a GIAB, né, os engenheiros da GIAB é uma gerência integrada de habitação da Caixa, tá? Ela vai analisar a sua proposta e vai dar um ok ou não, ok? Cronograma de obra, você vai apresentar um cronograma de execução de obra para a Caixa dentro de um modelo da Caixa, tá? O modelo está aí dentro da área aí de documentos auxiliares do nosso curso, tá? Coloquei para você o modelo padrão Caixa, tá? Importante que você observe, né? O cronograma deve espelhar a realidade da obra. Se o engenheiro da Caixa chegar lá e ver que você não executou aquilo que está sendo proposto no cronograma, ele vai glosar, né? Vai segurar o seu pagamento até que você conclua aquela etapa do cronograma. Então faça um cronograma realista dentro da sua real capacidade, né, de execução de uma obra, tá certo? Reflita no cronograma a sua capacidade produtiva. Lembrando que a última parcela deve ser no mínimo de 5%, tá? 95% restante equivale ao cronograma da operação, tá? E corresponde a 100% de obra executada, tá? Você tem que executar a obra com 95% do recurso, tá? Prazo máximo de obra, 36 meses, salvo alteração aí futura que possa vir aí da GIAB, tá? Política socioambiental, tá? Você tem que declarar para a Caixa que você atende à política socioambiental da Caixa no tocante ao uso de materiais certificados, por exemplo, madeira certificada, né? Tem aí algumas questões ligadas à parte de saneamento, a parte hidrossanitária, né? Torneiras aí com uso menor de água, né? Existe um caderno de especificações, né, que você deve atender. O caderno também está aí
na parte de documentos auxiliares. Além, é claro, da obrigatoriedade da empresa construtora fazer aí um plantio de árvores, tá certo? Aí na proporção que está escrito no texto para você aí, tá? Aqui eu estou falando eu falei agora da questão da parte de orçamento sanitário, torneiras, né, com redutores de vazão, né, com arejador, bacia sanitária com aquele dispositivo de duplo acionamento, aquela bacia sanitária que tem 2 botões nela assim com caixa acoplada, né, você pode apertar uma para urina, né, e a outra para dejetos sólidos, né, você gasta a água necessária para isso que serve aquele duplo comando na caixa de descarga acoplada, tá certo? Aqui 30 minutos de vídeo. Quero que essa aula fique muito extensa, ainda faltam aqui 7 slides, 7 slides para ainda complementar aqui. Vou acabar só essa parte aqui, ó, falando sobre as questões mais técnicas, né? Vamos passar para essa parte aqui, ó. Para a promoção correta da destinação de resíduos sólidos e de demolição, no caso de produção de unidades agrupadas ou empreendimentos, edifícios, né, deve ser apresentada uma declaração informando o local de destinação adequada dos resíduos gerados na obra. Ou seja, você não vai pegar o resíduo entulho da obra e jogar no lote lá do seu Zé lá. Tá? Você tem que contratar uma empresa que tem uma licença, tá, de disposição de resíduos sólidos num local adequado, né, permitido, né, pela prefeitura. Tá? Então você tem que apresentar essa documentação. Tá? Eficiência energética, tá? Sistemas de aquecimento solar de água tem que ser previsto, tá? Para redução do consumo de energia, né? E otimização também do consumo de energia. Tá? Sistemas de micro e mini geração distribuídos de energia elétrica. Hoje nós temos aí bastante uso de energia fotovoltaica. Tá? Telhado branco em edifícios multifamiliares de mais de 2 pavimentos. Pintar o telhado de branco para refletir, né, a luz solar, e aí sim economizar um pouco de energia. Né, lâmpadas aí, né, iluminação que promova a redução do consumo de energia também. Medição individualizada de gás, tá? Não pode deixar de colocar a medição individualizada de gás, também de água, tá? Medidores individuais, tá? De gás e de água para edifícios, tá? Para condomínios de casas também, às vezes há distribuição de gás canalizado, né? Então você tem que colocar a medição individualizada, tá? Custos, projetos e consultoria referente ao projeto de certificação e regulagem ambiental dos edifícios reconhecidos no mercado, né, no mercado nacional. Contratar uma empresa aí que dê uma consultoria ambiental, né, para eficiência energética do uso aí na aplicação de materiais, né, e de elementos construtivos aí na empresa, no empreendimento, né? Tem empresas aí que são especializadas, né, em prestar consultoria para aplicação de materiais que reduzam o consumo de energia, que reduzam o consumo de água, né, que promovam aí um uso mais racional dos recursos, né, de água, energia, gás, né? Aí nas edificações, né? Existem empresas que prestam esse tipo de serviço, você deve contratar uma empresa dessa, né? Sugiro que você contrate, né? Pague aí uma consultoria dessas empresas, ela vai dar uma consultoria para você, você vai utilizar os materiais, né? As especificações que essa empresa te recomendar, né? E naturalmente exigir uma ART, tá? Dessa empresa prestadora de serviços, tá? Vou parar o vídeo aqui e dar a continuidade aqui na sequência falando sobre os impedimentos que podem travar aí a contratação, né? Impedir a contratação da empresa construtora, a liberação, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Ixi, questões que podem impedir, né, inviabilizar a liberação de um contrato dentro do programa Apoio à Produção para determinada empresa construtora. Tá? Quais são os critérios que impedem a construtora de contratar o programa Apoio à Produção, tá?